Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 67. O Rei da Atrocidade. Um musgo luminescente agarrado ao teto brilhava como estrelas no céu noturno. O ar úmido cheirava a uma floresta primitiva depois de chuvas fortes. Gramíneas e flores silvestres cresceram ao longo do chão. Em um canto, gotas de umidade escorriam das raízes de uma árvore maciça até uma das poças aqui e ali, criando pequenos pelos e pequenas ondulações. A casca da árvore que cobria as paredes da passagem marcava o labirinto colossal da árvore da dungeon. Uma dragonesa ficou sozinha. Seu cabelo azul prateado brilhava na luz. Seus olhos âmbar, manchados de lágrimas, olhavam para o alto, em direção ao teto, escondido por madeira e musgo iluminado. A garota conhecia as verdadeiras estrelas. Ela olhará para o céu noturno do mundo acima com um menino, dentro de um pequeno jardim. Foi bonito. Tanto que ela sentiu o peito apertar. Ela segurou o menino, apreciando seu sorriso desajeitado, e sempre o observava. Todas as árvores e plantas plantadas iluminadas pelas partículas de luz azul não conseguiam segurar as constelações em sua memória. Esse reino onírico havia roubado os corações e mentes de inúmeros aventureiros. No entanto, parecia aborrecido e subjugado para a garota que tinha visto a luz das estrelas com seus próprios olhos. Afinal, ela nunca parou de anseio pela coisa real. Para a vista na superfície. Para as pessoas que a tinham levado como uma das suas, como família. Pelo sorriso de um certo garoto, que sempre se assustou e se atrapalhou com o comportamento dela antes de finalmente se entregar a ela. A garota, Viine, pensou sobre o que ficava longe, muito acima, além dos muitos andares que separavam o labirinto da árvore colossal da superfície, e juntou as mãos pelo peito. Bel, seus lábios tremeram quando eles formaram o nome dele. Uma dor aguda percorreu seu peito, tão intensa que seus olhos âmbar começaram a brilhar com uma nova onda de lágrimas. Viine, estamos indo embora. Viine ouviu a voz da garota arpia atrás dela, mas não reconheceu imediatamente. Ela deu um pequeno aceno de cabeça depois de alguns momentos. Rasgando o olhar do teto, Viine se virou, seus cabelos azul prateados tremulando. Ela deu um passo à frente para se juntar a seus camaradas e, juntos, eles saíram da sala onde estavam esperando. O 24º andar da dungeon. O grupo de Viine avançou pelas passagens. A jovem mocinha ainda incapaz de lutar andava no centro de um pequeno esquadrão de xenos. O grupo consistia de uma aranha, uma arpia, um formoire, um hipogrifo, uma sombra de guerra, e a própria Wyvern, Viine. Uma equipe de 6 monstros. Os outros xenos dividiram-se em grupos de 5 a 7 membros para a jornada até o destino, assim como os aventureiros fariam em uma expedição. Mesmo sem armadura, um grupo de monstros não relacionados de vários andares viajando pela dungeon em um grupo se destacaria como um polegar dolorido. De fato, a visão de uma aranha e de uma arpia vestidos com mantos e andando em fila única teria o mesmo efeito que um desfile de circo pelo centro da cidade. Havia atualmente mais de 44 xenos. Se todos se movessem juntos como um grupo, os aventureiros certamente os reconheceriam e os rumores se espalhariam como fogo. Um deles sendo descoberto já era ruim o suficiente, mas se um grande grupo de monstros armados viajando juntos se tornasse de conhecimento público, isso causaria muitos problemas. Não só o avistamento espalharia o medo e o pânico entre os aventureiros, como também convidaria a atenção indesejada. Daí porque eles sempre se dividem em grupos menores quando prosseguem em massa para evitar serem notados pelos aventureiros que passam. Isso era especialmente verdadeiro nos níveis intermediários, que eram relativamente apertados em comparação com as vastas passagens encontradas nos níveis mais profundos. Líderes xenos como o Lizardman, Lido, e a Sirene Rei, fizeram parte dos 2 primeiros grupos a se estabelecerem. O trabalho deles era assegurar uma rota para que os xenos comparativamente mais fracos seguissem, certificando-se de que nenhum aventureiro estivesse em seu caminho. Eles também eliminaram outros monstros e lidaram com irregulares ao longo do caminho. O papel deles era o mais perigoso, pois eram frequentemente levados ao combate e obrigados a se ajustar às circunstâncias em constante mudança. Viine recebeu uma posição segura na parte de trás.
Seus protetores incluíam um formoire dos níveis profundos, junto com veteranos experientes das fileiras de Xenos. Viine usava um longo manto preto com um capuz escondendo a granada cintilante embutida na testa. Incapaz de se distanciar dos pensamentos de Bel e dos outros, ela caminhou com a cabeça baixa e constantemente à beira das lágrimas. Viine, você chorou o suficiente. Dê desculpe, Ranier. A aranha na cabeça do grupo a repreendeu duramente, fazendo com que Viine recuasse e encolhesse um pouco. Seu nome era Ranier. Ela possuía o corpo superior bem formado de uma fêmea humana, mas andava com as muitas pernas de uma aranha Xenos. Seu grupo foi colocado sob seus cuidados. A parte superior do corpo de Ranier estava bem protegida pela armadura do aventureiro e o visor do capacete escondia a maior parte do rosto. Esta não é uma vila escondida. Nossos irmãos selvagens podem atacar a qualquer momento. Uma mente distraída por pensamentos de humanos te matará. A repreensão aguda de Ranier foi atada com irritação, e seu cabelo branco esvoaçante mudou quando ela olhou para Viine por trás de sua viseira. Seus olhos vermelhos humanoides, aranhas normalmente tinham olhos compostos, eram orgulhosos e obstinados. Sua pele era branca como a tundra congelada, da mesma cor dos cabelos. Um humano assumiria de sua palidez que ela estava gravemente doente. No entanto, isso não fez nada para diminuir sua beleza estonteante. Se um aventureiro tivesse um vislumbre dela, suas pernas aracnídeas imediatamente inspirariam medo e pavor, apenas por sua sedutora figura feminina atrair sua atenção. Ela possuía a beleza que deixaria as deusas com ciúmes. Apesar disso, Ranier era extremamente cauteloso com pessoas e monstros. Na verdade, ela se recusou a tirar o capacete na presença de alguém que não fosse o companheiro Xenos, escondendo sua beleza de vista. Viine, você ainda está triste? Sim, os moradores da superfície, Bel e seus amigos. Você vai vê-los novamente, eu sei disso. A arpia chamada Fia, vestida com um manto semelhante ao da garota, notou que Viine estava lutando para lidar com a reprimenda de Ranier e veio caminhar ao lado dela para tranquilizá-la. Fia parecia ter a mesma idade da nova companheira, com o cabelo ruivo passando pelos ombros e um sorriso no rosto. A moça do Wyvern usou o braço para enxugar as lágrimas que secavam, assim como as frescas que se formavam em seus olhos. Depois deu um leve aceno de cabeça quando um dedo gigante coberto de pele se abaixou e gentilmente limpou a última lágrima de sua bochecha. Obrigado, Fó. O sorriso de Viine cresceu enquanto ela olhava para o imenso formidável chamado Fó. Apesar de sua estrutura maciça e intimidadora, Fó tinha um coração gentil. Incapaz de usar linguagem como Viine e os outros, ele se comunicava através de vários uivos e grunhidos. No entanto, sua expressiva linguagem corporal e tom eram mais que suficientes para transmitir sua personalidade calorosa. Na batalha, esse corpo tornou-se um escudo graças ao gigantesco peitoral em seu peito, transformando-o em uma parede viva. Fó então usaria sua grande massa para esmagar inimigos ou lançá-los no ar para proteger seus companheiros. Embora fosse difícil interpretar seus pensamentos apenas olhando para seus olhos negros redondos, ele estava sempre observando o grupo. Assim como os outros. A arpia Fia estava muito mais interessada na superfície e em seus habitantes do que em qualquer outra pessoa. Borbulhando de curiosidade, ela sempre tinha uma pergunta a fazer. Cliff, o hipogrifo, preferia estar no ar, e o som de suas asas batendo estava sempre por perto. O monstro despreocupado e alegre também gostava de provocar aqueles que o rodeavam. A sombra de guerra Horde, embora incapaz de produzir sons, sempre foi a primeira a entrar em combate e disposta a fazer qualquer coisa para apoiar o grupo. Ranier poderia ter sido assustador, mas apenas por preocupação com a segurança daqueles como ela. Todo mundo foi gentil. Eles acolheram Viine de braços abertos desde o momento em que se conheceram. Muito pouco tempo se passou, no entanto, ela foi tratada como uma amiga de longa data e aliada. Viine pertencia aqui. Era o único lugar onde ela poderia estar entre aqueles como ela, aqueles que a aceitavam. Mas ainda mesmo que Viine entendesse tudo isso, ela não conseguia apagar aquela pontada de solidão de seu coração, não importava o quanto tentasse. Tudo por causa daquelas pessoas que a encontraram quando ela estava chorando sozinha, segurou-a e sorriu junto com ela.
A garota do garoto ainda ansiava por seu calor. Não importava que eles fossem pessoas, ao contrário dela. Viine, esqueça-os. Eles nunca lhe trarão nada além de dor. A aranha Ranier pareceu discordar da conversa de Viine e emitiu uma advertência irritada e desdenhosa. Ao contrário de Lido e Rei, Ranier fazia parte do grupo de Xenos que detestava as pessoas que viviam na superfície. A gárgula Senhor, Gross, era a líder dessa facção. Enquanto aqueles que compartilhavam suas crenças eram minoria, eles ainda representavam cerca de um terço dos Xenos, unidos por sua hostilidade mútua em relação às raças superficiais. Viine não tinha ideia do que lhes havia acontecido no passado. Mas isso a deixou triste. Ranier, por que você odeia Bel e seus amigos tanto? Bel, Haruhim e a deusa são todos muito legais. Eles me deram muitos abraços. Isso é só porque eles se sentiram assim na época. Isso não é verdade. A recusa de Ranier em reconhecer o vínculo que Viine compartilhara perturbou a moça, trazendo lágrimas aos seus olhos raivosos de novo. O rosto da aranha se contorceu amargamente enquanto ela observava seu novo companheiro. Ranier estava assim desde que se conheceram. Ela tinha melhor domínio da língua falada pelas pessoas do que a maioria dos Xenos, mas seus sentimentos em relação aos moradores da superfície estavam longe de serem saudade ou admiração. Suas palavras sempre foram infundidas com raiva, ódio ou talvez algo próximo da tristeza. Essa ignorância. Você não sabe nada das pessoas. Nada de sua crueldade, sua astúcia. Outros membros do grupo permaneceram em silêncio enquanto Viine olhava para Ranier com intensidade ardente. A resposta da aranha foi curta. Um dia, eles virão para você também. Assim que essas palavras começaram a sair de sua boca, algo aconteceu. As orelhas curvas e cônicas de Viine captaram um grito desesperado ao longe. Ponto de exclamação, ponto de exclamação. Os ombros de Viine deram uma grande contração. Ranier e os outros Xenos se viraram para a garota víbora, confusos sobre o porquê ela de repente parou de andar. Viine? Ei, qual é o problema? A aranha observava com preocupação quando as orelhas de Viine se moviam para frente e para trás. Os dragões eram conhecidos como os mais fortes de todos os monstros por uma razão, já que suas potencialidades e habilidades eram muito maiores que as de outras espécies. O Wyverns, um tipo de dragão, tinha sentidos particularmente agudos, como a audição. O som muito fraco vinha de algum lugar distante neste andar, um grito inaudível para os outros Xenos, embora os ouvidos da garota do dragão pudessem captá-lo. Ela está chorando. Salve-me! Viine sabia imediatamente. O grito não pertencia a um aventureiro ou monstro, mas a um Xenos como eles. Um monstro capaz de pensamentos e sentimentos, um dos céus. Ao mesmo tempo, os gritos estavam tão desesperados que Viine quase sentiu que ela estava sendo despedaçada. Viine não estava viva há muito tempo, mas essa era a primeira vez que ela ouvia um grito tão agonizante. Estremecendo, ela envolveu seus braços finos e semelhantes a galhos ao redor de seu corpo. Salve-me, é um dos nossos companheiros pedindo ajuda. Sim, ela está ferida, muito mal. Temos que salvá-la. Fia, de olhos arregalados, perguntou sobre o que ouvira e Viine assentiu. Foi preciso toda a coragem que a garota tinha em sua pequena estrutura para responder enquanto abraçava seu corpo com força. Memórias inundaram sua mente, lembrando-a de como aquele garoto havia respondido a seus gritos, enquanto ela olhava para seus companheiros de novo e de novo. O que devemos fazer, Ranier? A arpia, o hipogrifo, a sombra da guerra e o fantasma olhavam todos para a aranha. A julgar pelas palavras de Viine, os gritos não pertenciam a um membro do grupo. As chances eram de que eram Xenos que eles nunca haviam conhecido antes. Ranier parou por um momento com os olhos de todos os seus companheiros focados nela. Dando uma última olhada nas lágrimas que se formavam nos olhos de Viine, ela quebrou o silêncio. Nós investigaremos. Viine, lidera o caminho. A aranha, encarregado do grupo, poderia dizer aos olhos da menina do dragão que algo estava seriamente errado. No imensa dungeon, ignorar um camarada pedindo desesperadamente ajuda em perigo mortal era algo que os Xenos não podiam fazer. Quando Ranier vestiu seu elmo de metal, a atmosfera ficou tensa. O pelo do Formoiri ficou em pé, a sombra da guerra ficou tensa, enquanto o hipogrifo agitava as asas vigorosamente.
Como eles adiaram seus planos de encontro com Lido nos níveis profundos, a aranha levou a equipe em uma direção diferente. Ord, vá! A sombra de guerra decolou rapidamente na ordem de Ranier. O resto da equipe o seguiu alguns momentos depois. A sombra da guerra usava uma armadura corporal completa. Como a sua forma de sombra em forma humana estava escondida da cabeça aos pés por baixo da armadura, era impossível para os aventureiros saberem que havia um monstro por baixo à primeira vista. Portanto, ele tomou a posição de ponto para se certificar de que seu caminho estava livre de aventureiros e outros perigos antes da equipe avançar. Ord correu pelos corredores escuros, parecendo ao observador incauto como não mais do que um aventureiro solitário à espreita em uma armadura pesada. Ele checou as curvas, observou cruzamentos antes de informá-los que era seguro e orientar o grupo para um caminho claro. Sempre que um monstro barrava seu caminho, ele puxava suas manoplas para revelar 5 dedos afiados, o armamento mortal de uma sombra de guerra, e cortava facilmente inimigos por conta própria. Gross, podemos ter encontrado outro como nós. Indo dar uma olhada. Ranier segurou um cristal vermelho e falou enquanto se adiantava em 4 pernas. O cristal brilhou por um momento antes de produzir uma resposta. O quê? Espere, Ranier. Não faça nada até chegarmos. Não, devo insistir. Ranier evitou com firmeza a resposta do cristal. Escute, Ranier. Algo não está certo. Pode ser uma armadilha. Mesmo assim, não pode esperar, Gross. Ela interrompeu o apelo crescente e apertou seu aperto no cristal. Agora que ouvi o choro, nada pode me impedir. O grupo estava perto o suficiente para que os outros pudessem ouvi-lo também. Foi um grito agudo, como metal raspando contra metal, que os fez querer cobrir as orelhas. O som ficou mais alto a cada passo e os agitou. Seus pés bateram um pouco mais forte e suas asas se agitaram um pouco mais forte quando os chenos aceleraram. Ranier apertou as presas para suportar os lamentos atormentados que lhe perfuravam as orelhas. Se os humanos estão por trás disso, mais uma razão não podemos ignorá-lo. Seu rosto desprovido de emoção sob o visor, ela terminou a conversa. A aranha ignorou a voz, tentando detê-la e empurrou o cristal de volta para uma bolsa debaixo de sua armadura. Lá. Ord, o quarto à frente. Viine havia orientado a equipe até agora, mas suas instruções não eram mais necessárias. Ranier gritou ordens a plenos pulmões. Ela estava olhando para uma lacuna alta na parede da dungeon coberta de casca. Isso levou a uma sala que se ramificava do caminho principal. Ord, em sua armadura cheia de placas, avançou pela abertura. Assim que Ranier, Viine e o resto do grupo chegaram, um momento depois, uma cena horrível cumprimentou-os. O cu. O chão estava salpicado de penas e gotículas vermelhas. O musgo luminescente iluminou o centro da sala. Uma única árvore solitária estava lá com sangue acumulando-se em suas raízes. E acorrentado ao tronco grosso havia um corpo magro. Era como se um picanço tivesse pego e empalado. Seu corpo estava coberto de feridas da cabeça aos pés, e ela havia perdido tanto sangue que suas vestes pareciam brilhar em vermelho, evidência da tortura a que tinha sido submetida. Seus braços alados, bem abertos, e a parte inferior do corpo manchada de sangue formavam a forma de uma cruz quando a cabeça dela pendia frouxa. Era uma sirene solitária, ambas as asas pregadas no lugar com estacas de aço. Uep! Viine não tinha palavras para a cena horrível. Apenas um suspiro de choque escapou de seus lábios. A crucificação de um monstro. Uma visão grotesca que era impensável na dungeon. Um enxame de gigantescos insetos negros zumbia no ar, circulando ao redor do topo da árvore como abutres. Mais do que provavelmente, as vespas mortais foram atraídas para cá, assim como Viine e os xenos. Seus olhos insensíveis foram treinados na sirene agonizante enquanto eles se moviam, a poucos passos de cavar suas mandíbulas em sua carne. Fia, Cliff! Gritou Ranier um instante depois. A harpia tirou um manto de seus ombros antes que o líder terminasse de chamar seu nome e saltasse com o poderoso hipogrifo uivante. O enxame de insetos gigantescos imediatamente se moveu para interceptar, mas eles não eram páreo para projéteis de penas e um bico afiado. Logo, os céus estavam claros. Então eles correram para a sirene, quebrando as correntes e estacas com suas garras.
De repente, livre, o corpo inerte da sereia tombou para frente quando Formoire correu para o lado dela com passos largos e a pegou. O que aconteceu? Me responda. Ranier correu para a sirene deitada nos braços maciços de Fó. Viine e o resto estavam logo atrás. As penas da sereia eram naturalmente marrons. Mesmo coberta de sangue, ela tinha uma forma bem torneada e um belo semblante. Mais importante, no momento em que viram outros monstros atacá-la, eles sabiam que ela era uma de suas irmãs. A garota era uma raça diferente de sereia de rei, e ela deve ter perdido a capacidade de falar. Com os olhos vidrados, ela mal moveu os lábios enquanto tentava dizer-lhes alguma coisa. Droga! Era impossível para os monstros fazer algo assim. Era claramente pessoas. A raiva de Ranier pelo que uma de suas pessoas foi submetida atingiu um ponto de ebulição. Mas uma lembrança ainda permanecia no fundo de sua mente, uma voz que ela tinha ouvido no caminho até lá, alertando-a de que isso poderia ser uma armadilha. A aranha olhou para cima, determinada a alertar seus aliados, quando, fugir olhos abertos, a sirene encharcada de sangue implorou em uma voz vacilante. E depois, uau, então monstros realmente podem chorar, hein? A risada fina e fraca de um homem chegou até eles. Vocês se importam um com o outro mais do que os aventureiros fazem, descartando sua camuflagem com padrão de casca de árvore. Cerca de 20 aventureiros se revelaram, formando um anel ao redor deles. Deixando de lado as bolsas perfumadas que mascaravam seu cheiro, os aventureiros cercaram a árvore, prendendo Viine e seus companheiros. Os Xenos olharam em direção à única saída do quarto e encontraram um homem de óculos tocando a haste de uma lança vermelha no ombro e bloqueando a fuga. Ah, sério? Isso foi muito fácil. Os lábios do homem se curvaram como uma lua crescente. Aventureiros. Todas as perguntas foram respondidas, Ranier rosnou para as pessoas que os emboscaram. Mais precisamente, no bando de caçadores. Era uma mistura de humanos, animais, anões e amazonas. Todos eles usavam o mesmo sorriso cruel que o aparente líder, enquanto apertavam os punhos em uma variedade de armas. Várias lâminas e pontas de lança pingavam sangue fresco, quase certamente rasgando o corpo da sereia repetidamente. Vocês são quem? Você tem que perguntar, Senhora Aranha? Seu companheiro torturado tinha sido Isca. Os aventureiros a acorrentaram a uma árvore e a pregaram para evitar que ela escapasse, depois atormentaram-na para fazê-la gritar. Os caçadores usaram a voz excepcionalmente alta da sirene para cortar o barulho da dungeon e atrair os Xenos. Garantir que Viine, cujos ouvidos sensíveis ouviam os gritos, viesse. Por trás das lentes de quartzo enfumaçado, Dix parecia divertido com a garota aturdida. Nós montamos aqui para garantir que você não entrasse nos níveis mais profundos, mas caramba, eu não achei que funcionaria tão bem. Com 5 caçadores ao seu lado, de costas para a única saída do quarto, Dix selou a rota de fuga de Xenos. A risada sinistra do homem ecoou no canto deserto da dungeon. Ponto de exclamação, aconteceu em um instante. Enquanto a maioria do grupo ainda estava tentando entender a situação, o sempre silencioso Ord quebrou o silêncio e correu para Dix de frente. Ele rasgou o ar com velocidade digna de um aventureiro de nível médio e de segundo nível. Sua pesada armadura negra era um borrão quando a sombra de guerra fervilhante canalizou sua raiva para as pontas de suas garras e desceu sobre seu alvo como um espírito vingativo. No entanto, o homem usando óculos de proteção nem se incomodou em levantar sua lança em defesa. Assim como o braço esticado de Ord estava prestes a atingi-lo bem entre os olhos. Uma grande espada apareceu atrás da sombra de Dix e cortou Ord ao meio. E? Outro som escorregou dos lábios de Viine. Como se estivesse em câmera lenta, ela observou o corpo da sombra da guerra se dividir em dois e cair no chão. A lâmina maciça tinha se quebrado através da armadura de placas, o tronco de Ord caiu de sua parte inferior do corpo e rolou até parar. Vovó, seu idiota! E se pudéssemos vender um monstro lá dentro? Dê desculpe, Dix. Ord fora morto por um homem alto e musculoso. Uma tatuagem preta cobria a maior parte do rosto do caçador careca. Era inconfundivelmente o de um criminoso. Apesar de sua imponente estrutura, Gran rapidamente saltou de trás de seu líder e eliminou a ameaça com um flash de sua espada.
Mas mesmo com sua força e velocidade de cair o queixo, um comentário irritado de Dix foi o suficiente para fazê-lo se encolher de medo. Ward! Sussurrou Viine, incrédula, enquanto se dirigia indiferente para a sombria sombra da guerra. Quando Ward estava deitado de bruços, sua armadura fez barulho quando ele estendeu o braço trêmulo em direção à garota dragão. Passo. Dix passou o pé direto pelo capacete, esmagando a cabeça de Ward. Uma poça de sangue cresceu debaixo de sua bota, o líquido escuro escorria em todas as direções. Um momento de silêncio passou entre os Xenos. Mas o homem não se importou. Dix deu alguns passos para frente sem sequer olhar para o monstro caído. Menos do que eu esperava. Acho que não há necessidade de usar isso. Então o homem de óculos resmungou. Que decepção, em decepção. Contudo, os cantos de seus lábios se afastaram quando seu olhar caiu sobre Viine mais uma vez, congelado no lugar. Tudo bem, a caça continua. Os caçadores uivaram sua aprovação da ordem de seu líder. Malditos todos vocês! Enquanto Ranier gritava, os Xenos soltavam seus uivos. Em um piscar de olhos, os caçadores sorrindo colidiram com Ranier e os outros em batalha. Viine não conseguiu se mexer. A mistura de uivos ferozes, lâminas conflitantes e desejo desenfreado de matar era demais para ela. Seus companheiros, que haviam sido tão gentis e calorosos com ela, de repente se tornaram bestas ferozes que apenas prestavam atenção aos seus instintos. Eles trouxeram garras e presas sobre seus inimigos sem hesitação. O sangue jorrou pelo ar, seguido por gritos de dor. A aranha encheu vários caçadores com sua teia de aranha, os mísseis de penas da arpia ricochetearam em armaduras e o hipogrifo mergulhou nos caçadores de cima a baixo. Qualquer pessoa humana ou animal que chegasse perto demais foi instantaneamente apanhada no ataque. Ponto de exclamação. No entanto, os caçadores não se incomodaram. Um aventureiro parece cair quando o outro pula sobre ele por trás. O golpe de corpo protegido que se seguia se tornaria um golpe nas pernas para derrubar o monstro antes que ele soubesse o que havia acontecido. Eles atacaram com suas espadas, usando até seus próprios aliados como iscas, e o pior de tudo foi a luz da magia, trazendo cura sobrenatural e flechas de fogo. Os caçadores eram fortes. Além disso, eles tinham uma estratégia sólida. Nenhum deles foi tolo o suficiente para sozinho enfrentar qualquer um dos Xenos, que eram muito mais fortes que os monstros medianos. Em vez disso, eles superaram pontos fracos com números absolutos, atacando em rápida sucessão como uma matilha maligna de lodos. Pode ter sido a estratégia mais rudimentar da humanidade para caçar monstros, mas foi eficiente e eficaz. Além disso, os caçadores forçaram Ranier e seus aliados a fugirem da formação, atacando a garota. Os 4 Xenos lutaram bravamente para proteger Viine, que não pôde participar da batalha. No entanto, eles se afastaram cada vez mais à medida que o tempo se arrastava. Uma amazona passou por seus aliados gravemente feridos e conseguiu chegar ao alcance, batendo a garota arpia no chão com um chute alto. Ao mesmo tempo, um feitiço mágico atingiu o lar e lançou o hipogrifo ao chão. Assim que chegou ao chão, várias lanças espetaram-no impiedosamente de uma só vez. Ranier estava tão focada em proteger Viine de uma saraivada de flechas e mão lançada a eixos que ela não viu Greatsword de grano tempo, seu lapso felizmente apenas custando-lhe o seu capacete. Com um vasto leque de armas e magia à sua disposição, parecia que os caçadores dominariam os Xenos em questão de momentos. O QG. De repente, o Formoir soltou um rugido ensurdecedor e girou sua massa em um arco que enviou vários caçadores voando. Fo estava sozinho, a sua estrutura de 2 medidores de altura ficando de pé, não importando quantos caçadores tentassem derrubá-lo. Seu inteligente trabalho em equipe e estratégia não foram suficientes. Ao contrário de monstros típicos, Fo podia ler seus movimentos, dando a ele a chance de se proteger das ondas de flechas e magia chovendo nele com o mínimo de ferimentos. O Formoir afastou os caçadores, um por um. Um anão tentou bloquear a massa que chegava com o escudo, mas acabou virado para baixo no chão devido ao enorme impacto. Não é bom, Dix. Essa coisa é incrivelmente poderosa. Um dos caçadores levantou um grito desesperado.
Mesmo com 5 gangues no armário, eles não conseguiram suprimi-lo. Ou vamos lá. É apenas uma fera. Dix assistiu à batalha de seu lugar na entrada, respondendo com exasperação. Ele ergueu a ponta de lança torcida enquanto içava sua arma vermelha. O homem de óculos, nada mais que um espectador até esse ponto, começou a se mexer. Orou. O Formoiri Fo notou o homem avançando casualmente. Ao ver os caçadores gravemente feridos recuaram alguns passos, ele estreitou os olhos para o recém-chegado. Os músculos do ombro estavam esbugalhados. O Xenos apontou para a cabeça do homem e varreu a massa para o lado com toda a força que ele podia reunir. Traçou uma linha horizontal reta. O ar uivou da poderosa força. O ataque poderia imediatamente transformá-lo em um pedaço de carne mutilado, e Dix desviou suavemente com o eixo de sua lança. Faíscas voaram quando o barulho alto de arma soou. Uma única lança desviou a massa maciça, entregando o golpe ao ar vazio. Embora os braços do Formoiri fossem 3 vezes maiores que os de Dix, o caçador neutralizou com sucesso o ataque. Habilidade e técnica. Foi uma demonstração da força e capacidade que o caçador cruel tinha cultivado. No momento antes do próximo ataque, o sorriso maligno do homem refletia nos olhos negros do Formoiri. Dix usou seu impulso para passar por seu oponente e se posicionar em um ponto cego. Uma vez eu fiquei muito mal preso capturando um grande problema. Ainda no final de seu balanço, as costas de Fo estavam completamente expostas. Os olhos de Dix se fixaram em seu sólido e musculoso alvo, e ele empurrou a lança para frente. Você não é o que eu preciso, Xing. Um som metálico agudo ecoou pela sala. A ponta de lança Rubelit perfurou o peitoral pesado antes de mergulhar no torso grosso do Formoiri. Fo foi completamente atravessado e sangue jorrou de sua boca. Fo! Ranier gritou, ainda lutando por conta própria. Viine só podia ficar de pé e assistir. Gur! Or! A massa escorregou de seu aperto enfraquecido. Olhando para a ponta de lança sinistra que se projetava do meio do peito, o Formoiri segurou-a com os dedos trêmulos. Enquanto tentava retirá-lo, Dix riu cruelmente atrás dele. Morrer! Ele puxou para cima com toda a força e a ponta da lança cortou o resto do torso. O Formoiri, peito separado do externo, caiu de joelhos antes de desmoronar no chão. Pouco antes de cair no chão, Fo olhou ligeiramente para o lado, seu olhar sem vida encontrando os olhos de Viine. Sangue escorrendo de seu corpo, ele ainda conseguiu alcançar um pouco com a mão direita, a mesma mão grande e peluda que uma vez secou suas lágrimas. O mundo perdeu todas as cores para a menina do dragão. Fo? Não houve resposta para seu fraco telefonema. Viine podia ouvir a aranha lutando contra mais caçadores quando as lágrimas começaram a ofuscar sua visão. Ord, Cliff, Fia. A sombra de guerra fendida repousava em uma poça de seu próprio sangue, várias flechas de lança projetavam-se do corpo do hipogrifo morto, e a arpia mole estava de bruços no chão, possivelmente morta também. A sirene havia sido colocada no chão, a luz já desaparecendo de seus olhos. Viine chamou os nomes de seus amigos, seu espírito se quebrando. Não. Lágrimas escorreram de seus olhos âmbar, riscando suas bochechas azul claras. Suas emoções construindo se libertaram, rasgando-a enquanto ela gritava. No! Gritando no alto de seus pulmões, ela correu para o lado do Formoiri morto. Ela se ajoelhou ao lado dele, sem prestar atenção ao sangue antes de abraçar sua grande mão direita contra o peito. Nunca mais enxugaria as lágrimas. Ela não sabia como parar o jorrar de seus olhos e simplesmente se ajoelhou lá, gemendo. Não. Com soluços ofegantes, ela umedeceu o cadáver do Formoiri com lágrimas. Isso não pode estar acontecendo. Isso tem que ser um sonho. Alguém, por favor, me acorde. Viine alegou como emoção alugar seu coração em 2. Mas a dungeon silencioso não lhe concedeu o desejo, apenas mostrou a realidade fria dos cadáveres em seu meio. Ela se agarrou ao Formoiri, seus soluços não mostrando sinais de parar. Então, uma sombra escura caiu sobre Viine. Não se preocupe, monstro. Dix olhou para a dragonesa soluçando e sorriu. Ele riu, como se nada pudesse lhe dar mais prazer do que a dor em seus olhos. Você não vai ficar de fora. Os olhos lacrimosos de Viine se arregalaram. Seu capuz começou a escorregar.
Ele teve um vislumbre da bela joia que brilhava embaixo e balançou sua lança vermelha com uma mão. Sua visão ficou vermelha. Uma dor dissonante percorreu todo o seu corpo. Viine perdeu a consciência logo depois. Rav. Ambos os braços e todas as pernas de aranha quebradas, Rani lutou até o fim, mas chegou ao seu limite. Um profundo silêncio caiu sobre o quarto. Estava tão quieto que a batalha que acabara de acontecer parecia um sonho distante. No entanto, o chão e as paredes mal cuidadas contavam a história da feroz luta que acabara de terminar. Além dos caçadores, a sala estava estranhamente parada. Rani foi arrastada até onde Dix estava perto da garota arpia. Só tinha que fazer do jeito difícil, não foi? Droga, isso dói. O homem grande, Gran, chutou-a com a ponta da bota antes de jogá-la sem a menor cerimônia no chão. Pressionando a ferida que sofrera ao lutar contra Rani, o homem fez uma careta para ela. Muitos ao redor dele cuidavam de seus próprios ferimentos com uma combinação de magia e poções. Rani havia perdido o capacete, deixando o lindo cabelo branco e a pele nevada à vista. Deitada de bruços, ela examinou os arredores. Viine ficou imóvel ao lado dela. Os olhos da menina do dragão estavam escondidos pelo cabelo dela, então era impossível distinguir sua expressão. Rani podia, no entanto, ver vários hematomas e caroços por todo o corpo. Os caçadores devem ter dado uma surra para garantir que a menina indefesa permanecesse inconsciente. Seu manto foi danificado e rasgado em muitos lugares. Até suas escamas duras estavam rachadas e quebradas. Quando essas coisas ficaram tão fortes? Droga, aquele Formoire, eu te digo. Esses caras devem ter sido a nata da colheita. Fo estava morto. Ord e Cliff foram mortos também. Todos os três não eram nada além de pilhas de cinzas agora. A arpia deitada do outro lado da garota dragão ainda respirava. Com os olhos fechados e a face frouxa, ela estava apenas inconsciente como Viine. Somente monstros com características humanas foram deixados vivos. Rani imediatamente entendeu o que isso significava. Esses eram os caçadores que o mensageiro da guilda Feus lhes contara. Essas pessoas capturaram monstros como Viine e os venderam no mercado negro para satisfazer sua própria ganância. A aranha sabia que eles pretendiam vender os Xenos a algum comprador desconhecido. Rani encerrou as presas enquanto ouvia uma amazona e uma pessoa de animais conversar por perto e se afogar em sua própria raiva e sentimentos de impotência. Ei, todos vocês! Ponha suas bundas em movimento e tire o Wyvern daqui. Poderia haver mais dessas coisas no caminho, então mantenha os olhos abertos. Dix deu ordens enquanto batia a lança no ombro dele. Os outros caçadores estremeceram e obedeceram imediatamente. Eles se dividiram em dois grupos, um para cuidar dos monstros emergindo das paredes da dungeon e o outro para trabalhar nos Xenos. Quando Viine foi levantada de sua linha de visão, Rani focou a força que tinha deixado na ponta do dedo. Apontando para o Wyvern, ela lançou um único fio de seda. Era normalmente usados para capturar presas, uma teia de aranha. No entanto, Fatih. O que você pensa que está fazendo? A ponta de lança de Rubelita deformada cortou a teia de Rani. De alguma forma, Dix conseguiu identificar o fio quase invisível. A aranha esqueceu de respirar enquanto olhava para ela. Teia de aranha tentando deixar uma trilha. Isso não está acontecendo. O homem de óculos riu quando Rani fez uma careta e tremeu de raiva. Esse homem era esperto, astuto e astuto. Essas mesmas características inspiraram medo em seus aliados. Ele sempre foi calmo e prudente, não deixando nada ao acaso. Rani tinha certeza de que a razão pela qual seus companheiros Xenos, Feus e os outros na superfície ainda eram incapazes de localizar a base de operações dos caçadores era porque esse homem estava no comando. Ela olhou para ele com ódio suficiente para matar. Mas Dix apenas ficou lá, lança vermelha por cima do ombro. Isso não é bom. Não podemos relaxar em torno disso. Embolsando este aqui apenas colocaria fogo em sua jaqueta. Ele agarrou um punhado do cabelo branco de Rani e puxou-a para que seus olhos estivessem nivelados com seu desdém. O sorriso de Dix só se aprofundou quando o rosto da aranha, contorcendo-se de dor e raiva, refletiu-se nos óculos de proteção. Este morre aqui.
Ele a sentenciou à morte, impiedoso juiz, júri e carrasco. Outros caçadores se reuniram em torno de Dix quando ele soltou o cabelo dela e se levantou. Ranier começou a suar frio enquanto observava os humanos desembainhando suas armas e se aproximando. Ei, Dix, podemos. Podemos o quê? Nesse momento, 3 homens deram um passo em direção a Dix para chamar sua atenção. Suas intenções eram evidentes a partir dos sorrisos grotescos em seus rostos. Vamos matá-lo de qualquer maneira, então antes disso não podemos nos divertir um pouco. Nós não temos muito tempo, eu sei que J basta olhar para ele. Seria um desperdício. Ranier não sabia do que eles estavam falando no começo. No entanto, uma onda de náusea e repulsa a percorreu no instante em que ela entendeu. Faça como quiser. Dix olhou entre a aranha e os homens antes de desdenhar. Ele sacudiu o queixo na direção de Ranier, e os 3 homens não poderiam ter ficado mais animados, sorrisos escuros torcendo seus rostos. Seja bom agora, você ouve. Respirações bruscas, sorrisos pervertidos. Olhares que praticamente lambiam seu corpo. Ela entendeu. Esses homens tinham um fetiche por monstros. Era uma atração perversa que algumas pessoas sentiam em relação a monstros, mais especificamente humanoides como Lamia ou monstros que possuíam características humanas. A maioria das pessoas evitava e desprezava por isso. E eles iriam violá-la. Não só eles tinham roubado seus amigos, eles pretendiam atropelar sua dignidade também. Dix e os outros caçadores observaram com expectativa quando os homens claramente excitados desceram sobre ela. Os punhos de Ranier se apertaram sob os antebraços quebrados, tremendo de raiva. Pare isso. Não me toque. Não seja mal-humorado agora. Você aí, segure-o. Os homens ignoraram as ameaças de Ranier e debilitaram debatendo-se e estenderam a mão para ela. Gravemente ferida e em desvantagem de 3-1, ela pouco podia fazer para se defender. Seu corpo inferior aracnídeo estava preso em seu forte aperto, e arrepios subiram em sua pele. Sua armadura foi arrancada, expondo seu peito substancial, e uma única camada de panos de batalha de aventureiro foi sua última linha de defesa dos olhos curiosos dos caçadores. Os primeiros sinais de medo passaram por seu rosto quando suas mãos se aproximaram cada vez mais. Os homens notaram sua expressão, e seus corações saltaram em excitação sádica. Lambendo os lábios, os 3 mergulharam para ela. Naquele momento, a expressão de Ranier mudou do medo do abuso para o corpo e a alma dela para algo muito mais cruel. Suas presas arreganhavam, e suas pupilas se estreitaram em fendas para formar o rosto de um monstro verdadeiramente feroz. Ela abriu bem a boca e cuspiu um pouco de líquido sobre os 3 homens em um piscar de olhos. Chega! Um coro de gritos horripilantes se seguiu. Eu queime! Está derretendo! O inferno vocês estão fazendo! Atraídos pelas habilidades de atuação de Ranier, os 3 homens cambalearam de volta em uma dor excruciante. Os outros caçadores riram do espetáculo enquanto os 3 homens agarravam os olhos ou caíam no chão. Monstros insetoides eram conhecidos por seus ataques baseados em veneno. Enquanto muitos deles eram agentes paralisantes projetados para evitar que as presas escapassem de suas teias, Ranier era altamente ácido e poderoso o suficiente para liquefazer os alvos. De fato, os espectadores recuaram das nuvens de fumaça pútrida que subiam dos 3 homens. Chegou da Monster. Enfurecido, o trio que havia caído na armadilha inesperada da aranha sacou suas armas. Ranier viu as lâminas metálicas piscarem e sorriu. 3 espadas perfuraram seu torso por todo o caminho. As pontas das lâminas atingiram o chão da dungeon, saindo de suas costas. O sangue jorrou das 3 feridas e explodiu de sua boca. O líquido que se espalhava pelo chão estava vermelho, não diferente de um humano. Gritos de dor e sofrimento tornaram-se um uivo feroz. Ranier, com os lábios tingidos de vermelho e escorregadio de sangue, balançou os braços quebrados com a última força. Embora fatalmente ferida, ela conseguiu atacar os 3 homens que a esfaquearam. Eles caíram para trás, gritando. Dix assobiou no espetáculo enquanto os outros caçadores chamavam um ao outro, armando-se mais uma vez.
Ah! Eu não vou permitir que nenhum de vocês, desgraçados, envergonhe esse corpo. Forçando-se em pé apesar de seus membros quebrados, Ranier respirou pesadamente, então gritou o mais alto que pôde. Os caçadores assistiram, surpreendidos pela sua fortaleza esmagadora. Mesmo se eu morrer, eu nunca deixaria você ter isso. Então, usando a mão dela, Ranier se enfiou no peito. Dix e os caçadores assistiram, maravilhados, quando Ranier segurou um núcleo enterrado no fundo de sua carne e lançou um sorriso sangrento. Groesse, eu deixo o resto para, essas palavras escorrendo de sua boca se tornaram as últimas. Ela apertou ainda mais e quebrou. Todo mundo ouviu isso, a pedra mágica se despedaçou. A aranha sangrenta, mas ainda sedutoramente bonita, se desintegrou em uma grande pilha de cinzas bem diante de seus olhos. Um momento depois, desapareceu. Isso se iludiu. Os caçadores recuaram depois de testemunhar o monstro escolhendo sua própria fuga. Uma pilha no chão era tudo o que restava dela. Ela nem tinha deixado um item de queda para trás. Os caçadores observavam com os olhos trêmulos, sua morte corajosa, mas trágica, queimada em suas memórias. Agora isso é o que eu chamo de legal. Esse é o meu estilo. Dix era o único entre eles não afetado pelo que acabara de acontecer. Vendo seu líder completamente indiferente ao espetáculo, os caçadores subordinados começaram a se recuperar, seus sorrisos calmos retornando a um. O homem de óculos sorriu para o monte de cinzas, os restos do monstro no chão. Ela estava em algo lá. O único permitido fazer algo comigo sou eu. Eu recebo ordens de ninguém. Acontece que éramos bastante compatíveis, declarou Dix, egocêntrico, apesar de ser o ofensor. Os caçadores machos zombaram. Você é realmente alguém para conversar. Convidando a rir e a gargalhar. O homem ajustou os óculos de proteção com uma das mãos e se virou para encará-los com um leve sorriso. Nós poderíamos usar isso como isca para atrair mais dos que poderiam estar por perto, mas não há necessidade de ficar ganancioso. Estamos indo embora, disse Dix quando ele se virou. Os 3 homens com pedaços de carne derretida cambaleavam em pé, e o resto dos caçadores seguiu o líder em direção à saída. Nós conseguimos vamos sair para mostrar. É melhor voltar à base primeiro. Virando as costas para as cinzas que antes eram aranha, os caçadores deixaram o quarto para sempre. Enquanto o grupo de criminosos avançava pelos corredores da dungeon, os corpos frágeis da arpia e da garotinha balançavam sob os braços de um caçador. Uma única e redonda lágrima caiu de um olho âmbar fechado enquanto a dragoa se afastava cada vez mais do que restava de seus companheiros. Várias horas depois, uma gárgula pousou no meio de uma sala absolutamente cheia de cinzas. O olhar do monstro viajou de ponta a ponta como um unicórnio e um silverback surgiu ao lado dele. Um peitoral familiar com um buraco no meio. Uma massa grande. Um manto rasgado e um conjunto completo de armadura pesada cortada ao meio. O corpo de pedra do monstro tremeu e caiu ao ver o equipamento espalhado entre as cinzas. De lá, a gárgula caminhou para o outro lado da sala e alcançou um canteiro de flores desenraizado. Seus dedos trêmulos agarraram um cristal vermelho que havia sido jogado lá enquanto os saqueadores estavam distraídos. A gárgula segurava outro cristal como na outra mão. Gross jogou a cabeça para trás e olhou para o teto. Ele soltou um rugido monstruoso de ardente indignação que ecoou por todo o labirinto. Ponto de interrogação. Eu me viro e olho para trás. Tudo que vejo são as paredes e teto azulados das dungeons. Fontes de luz localizadas aleatoriamente iluminam as interseções e salas labirínticas que parecem se estender para sempre. Um grupo de aventureiros deve estar por perto porque eu posso ouvir suas vozes inquietas vindo de um canto próximo. Eu estou no meio de uma passagem, olhando para o chão que muitos dos meus companheiros aventureiros andaram. Eu poderia jurar que ouvi algo que a dungeon apenas balançou. Bgia! Ponto de exclamação. Quando olho por cima do ombro, um grito repentino correndo em minha direção chama minha atenção. Um goblin está carregando. Eu giro longe do golpe do monstro de baixo nível no meu peito e levanto a adaga Estia na minha mão direita. Eu estou na dungeon, terceiro andar. Faz tanto tempo que passei tempo nos andares superiores da dungeon que essa área parece nova para mim.
Quando eu me juntei pela primeira vez à família da minha deusa, quando eu estava no nível 1, eu passava por aqui o tempo todo. É aqui que minhas aventuras começaram. Eu estive neste território para aventureiros da classe baixa desde amanhã. Gie. O monstro bate em mim com os dois braços em frenesi, mas eu me esquivo inclinando-me ligeiramente para a esquerda e para a direita. Os movimentos do Goblin são lentos e letárgicos, ou pelo menos é assim que parece para mim agora. Eu poderia enterrar minha adaga em seu peito, quebrando a pedra mágica dentro agora, se eu quiser. Mas eu não consigo seguir em frente em um contra-ataque. Uga! O Goblin grita comigo, frustrado porque nenhum de seus ataques está se conectando. Seus olhos cheios de raiva se prendem a mim, sua vontade de matar envia um choque na minha espinha, fazendo minha mão se contrair. Meu instinto de luta ou fuga entra em ação quando um impulso natural de desafiar monstros me empurra para frente. A adaga traça um arco pelo ar. Gia. A lâmina violeta esculpe um pedaço do peito do monstro. Assim como eu queria, ele perfura a pedra mágica. O Goblin se congela no lugar, como se soubesse que seu núcleo de cristal havia quebrado antes de se transformar em cinzas com um leve movimento. Eu matei o monstro com uma técnica que se tornou uma segunda natureza. Eu olho para a pilha cinza aos meus pés. Há um dente afiado no meio dele. É um item de soltar como qualquer outro. Eu olho para a presa dos goblins por muito tempo, incapaz de me convencer a pegá-la. Eu entrei na dungeon hoje porque há algo que eu preciso saber. Ainda posso matar monstros? Ainda posso caçar monstros e ficar como um aventureiro em horário? Eu posso fazer isso. Eu matei vários deles desde que entrei na dungeon esta manhã. Tudo quebrando suas pedras mágicas, reduzindo-as a cinzas como agora. Sim, mas eu não consegui desviar o olhar da verdade que complica tudo, que nada pode adoçar. Não desde que conheci Vini. Eu sei que os monstros chamados Xenos podem sentir emoções e pensar por si mesmos. Agora, quando se trata de matar monstros, hesito. Mesmo que eu ainda possa lutar, não é nada como era antes. Eu me pergunto se voltarei a como eu estava rondando a dungeon como o aventureiro que eu costumava ser. É impossível tirar a questão da minha cabeça. Um único segundo é a diferença entre a vida e a morte ao enfrentar monstros. É só uma questão de tempo até eu morrer se isso continuar. E para garras de um monstro ou presas, não menos. Grua. Ou. Vários kobolds e um lagarto de dungeon subindo na parede aparecem enquanto eu passei pelos corredores da dungeon. Eu cerro os dentes e os envolvo em combate. O pequeno grupo vem imediatamente para mim e meu corpo responde por conta própria. Enquanto eu fujo de seus ataques mortais, sua respiração agonizante atinge meus ouvidos enquanto minha adaga destrói as pedras roxas escuras dentro deles. Não vacile. Não se segure por nossa causa. A voz de um certo homem lagarto toca nos meus ouvidos toda vez que fico cara a cara com um monstro. Foi a última coisa que ele me disse no refúgio de Xenos antes de seguirmos nossos caminhos separados. Você nunca morre. Eu quero ver você de novo. Tenho certeza que eu seria praticamente inútil agora se ele não tivesse dito isso. Não morra, eu ainda posso segurar uma arma graças a essa advertência. Porque ele, um monstro, espera que eu fique vivo para que possamos nos encontrar novamente um dia. Eu me afasto das pilhas de cinzas que uma vez foram os monstros que eu derrotei e continuei andando. No final, nenhuma resposta clara se apresentou, mesmo depois de toda a minha contemplação. Meu coração ainda incomodado, eu defini um rumo para a saída. Eu deveria me apressar e chegar a uma conclusão decisiva. Essa seria a coisa lógica a fazer. Monstros regulares são completamente diferentes de Xenos como Vini e Lido. Mesmo que eu hesite, monstros continuarão tentando me matar. Pessoas e monstros são obrigados a lutar. Mas com o propósito de ganhar dinheiro e alcançar meu ídolo, é realmente correto matá-los? Posso lutar e matar por ganho pessoal. Eu percebo que eu realmente não tenho uma razão pela qual eu preciso matar monstros. Se estou tendo pensamentos assim na minha linha de trabalho, não durarei muito. Belcraneu é o Leclerc ou Kili. Uma equipe que consiste em pessoas, animais, prons e outros semi-humanos olha para mim enquanto eu silenciosamente me sento, sussurrando entre eles. Tenho certeza de que ouvi meu título em algum momento. O layout da dungeon é circular.
Ele fica mais largo com cada andar sucessivamente inferior. Dizem que o quinto andar, parte dos níveis superiores, é tão largo quanto o Central Park na superfície. Pergunto-me se é porque há menos espaço aqui em comparação com os níveis intermédios, mas parece que continua a encontrar aventureiros em cada turno. Então, novamente, há muito mais aventureiros da classe baixa em primeiro lugar, então só faz sentido que as pessoas se coloquem mais umas com as outras. Eu acho que a fama de a família do jogo de guerra contra a Apollo família ainda está viva e bem. As pessoas me reconhecem com bastante frequência. É verdade que eu estou andando em um andar que as pessoas oficialmente gravadas no meu nível normalmente não ficam por aqui, e sozinha, também, então tenho certeza que é uma visão para ver. Toda vez que encontro seus olhos, eles parecem intrigados. Mas eu não posso fazer muito mais do que olhar para trás. Já estou aqui. Tendo chegado à estrada de início, no primeiro andar, subo até a abertura que liga a dungeon à superfície. Há uma escada em espiral por baixo da Torre de Babel e o teto está decorado com um murão azul celeste. Não há mais ninguém aqui, já que a corrida da manhã acabou, e é muito cedo, antes da hora do almoço, para a maioria dos aventureiros irem para casa. Meus olhos estão fixos nos degraus prateados enquanto eu subo um de cada vez. Apenas um pé na frente do outro até que alguém pare na minha frente. Quando eu olho para cima, vejo um único aventureiro. Um peitoral de prata e uma única espada pendurada na cintura. Longos cabelos loiros reluzem na lamparina de pedras mágicas como areia radiante no deserto. E 2 olhos da mesma cor dourada como o cabelo dela olham para mim. O nome do meu ídolo escorrega da minha boca antes de eu perceber. A menina de cabelos loiros, olhos dourados e menino de cabelos brancos trocaram algumas palavras antes de voltarem para a superfície juntos. Um mago vestido de preto assistiu silenciosamente a cena se desdobrar através de um cristal azul colocado sobre um pedestal. Aconteceu alguma coisa, Feus? Não, Feus respondeu secamente à pergunta da voz profunda debaixo do capuz preto do Hobby. Esta era a câmara de orações sob o quartel-general da guilda. As 4 tochas acesas no meio da sala eram tudo que mantinha a escuridão à distância no espaço pedregoso. Diretamente no centro desse templo aparentemente antigo havia um imponente e majestoso altar com uma divindade igualmente majestosa assentada sobre ele como se fosse um trono, ou Uranus. Então, não houve movimento abaixo de Babel. Infelizmente não. Esses caçadores não houve um único sinal de que Kelos família passou pela torre. Feus assentiu, confirmando os pensamentos de Uranus. Feus tinha um olho montado no buraco que levava a dungeon sub Babel, na forma de um cristal azul esférico escondido na obra de arte que adornava o teto do porão da torre. Era um Oculus, um dos conjuntos de cristais gêmeos criados por Feus o Tolo, antes conhecido como o Sábio. Cada cristal podia exibir o que seu gêmeo estava vendo e ouvindo. Era o único item mágico existente capaz de comunicação a longa distância. Eles eram extremamente difíceis de fazer. Feus tinha lutado por não ter os materiais corretos à mão, e a tarefa exigira um nível de maestria que até Perseus ainda não havia conseguido. O mago também havia fornecido a coruja familiar que havia sido resgatada da morte com desses itens mágicos para substituir o olho perdido. Feus usou o poder desse óculo móvel para manter um olho literal em foras da lei e aventureiros na lista negra, semelhante a como Vine havia sido monitorada enquanto estava na superfície. Essas atividades eram um segredo tão bem guardado que os subordinados de Uranus, em outras palavras, os próprios funcionários da corporação, nem sabiam que existia Feus. Ignorando pequenas transgressões ou incidentes isolados, o mago de túnica negra vigiava a cidade do labirinto durante muitos anos para garantir que Horário e a dungeon não aguentassem o pior. Não houve novos desenvolvimentos, ou Uranus. Apesar de aprender a verdadeira identidade de nossos inimigos, rastreá-los se mostrou impossível. Graças inteiramente aos esforços de Hermes família, eles estavam quase certos de que os caçadores responsáveis por vender monstros no mercado negro pertenciam a Kelos família. Feus usou um óculo para observar a entrada da dungeon durante a recente jornada até a vila oculta de Xenos 2 dias atrás. Apesar da vigilância constante desde então, não houve avistamentos de quaisquer aventureiros registrados no Kelos família.
Os movimentos dos caçadores permaneceram no escuro, como se estivessem rindo dos esforços de Feus. Desde que eles não voltaram para Babel, eles ainda estão nas profundezas da dungeon ou se escondendo em Rivira. Mas, novamente, isso parece improvável. O coração do problema era como eles foram incapazes de evitar os olhos de Feus enquanto traziam os Xenos capturados para a superfície e os contrabandeavam para fora dos muros de horário. Apenas uma possibilidade veio à mente. O mago vestido de preto se afastou do cristal azul no pedestal e olhou para cima para fazer contato visual com a divindade em seu assento no altar. Fazendo a melhor tentativa de falar com uma voz calma e concisa, Feus explicou claramente. Deve ser o que nós suspeitamos há algum tempo. A outra entrada de dungeon, separada de Babel. Como pensávamos, nossos inimigos que sequestram monstros não estão operando a partir de uma base localizada na superfície. Crackle e faíscas se espalharam das tochas. Motes de luz caíram no chão de pedra quando o silêncio desceu sobre a câmara de orações. Na penumbra, Feus e Uranus trocaram contato visual, mas sem palavras. Qual é a situação dos Xenos? Finalmente, Uranus falou novamente. A luva preta intrinsecamente padronizada de Feus desapareceu dentro de dobras de tecido escuro. Eu acredito que eles estão a caminho de uma aldeia escondida separada, como planejado. No entanto, eu ainda tenho que receber uma notificação do Lido confirmando sua chegada. Outro cristal da mesma forma que o do pedestal surgiu das vestes de Feus. Estar na superfície não impediu o mago de manter contato regular com os Xenos, graças a outro conjunto de Oculi. O item mágico servia como um link importante que permitia a Feus manter comunicações onde quer que estivessem na dungeon, além de emitir rapidamente quests para investigar e ou eliminar irregulares. No entanto, o Oculus tinha uma desvantagem, na medida em que ele poderia interagir apenas com seu gêmeo emparelhado. Em outras palavras, Feus precisava de um par de cristais separado para cada local que exigisse vigilância e de cada pessoa que necessitasse de uma linha de comunicação. Foi complicado na melhor das hipóteses. De fato, o hobby de corpo inteiro de Feus era volumoso com cristais. Os Xenos receberam vários conjuntos de Oculi para usar, mas seu líder, Lido, carregava o único que se conectava à superfície. Feus agarrou um cristal amarelo, tentando olhar para dentro, e abruptamente congelou. Qual é o problema? Perguntou Uranus, sentindo que algo estava errado. Depois de uma longa pausa, o mago de manto preto finalmente falou como uma voz trêmula. O cristal de Lido ficou escuro. Um violento som cortou o ar. O cristal amarelo bateu no chão e quebrou. O que você está fazendo, Gross? A voz surpresa e zangada de um Lizardman ecoou no labirinto da árvore colossal. Aconteceu dentro de uma sala no fundo do 24º andar da dungeon. Diversas espécies de monstros se reuniram em uma sala escura desprovida de Lamp Moss. Eles estavam equipados com armaduras e armas. Xenos. O Lizardman Lido e o Gárgula Gross estavam no meio do grupo, olhando um para o outro. Por que você quebrou o cristal? Agora não temos como chegar a Feus. Não temos motivos para ouvir as palavras de Feus. Não há razão para seguir seus comandos. Nós sabemos o que deve ser feito. Agora que o único Oculus capaz de se comunicar com a superfície foi quebrado, Lido exigiu uma explicação de Gross. Tudo começou como uma mensagem do grupo de Gross. A banda de Ranier foi massacrada. Vini e Fia, capturados. Ouvindo a notícia, Lido usou todos os Oculi em sua posse para convocar cada trupe Xenos. A Sirene Rei e outros líderes imediatamente levaram suas unidades para a sala atual para receber detalhes e compartilhar informações. Então, assim que Lido estava prestes a informar Feus, a garra de pedra arrancou o cristal de seu alcance e o destruiu. Feus dirá a mesma coisa que ele sempre faz. Suportar. Fique com a mão por enquanto. Chega. Nós toleramos muito mais do que podemos suportar. A gárgula cinzenta gritou de volta, dominando a voz de Lido. Feus e aqueles que se aliaram ao mago estavam preocupados apenas em manter os Xenos em segredo. Gross não se importava mais com as preocupações daqueles na superfície. Ele havia represado sua raiva toda vez que outro de seus camaradas era raptado, mas agora ele uivava furiosamente.
Várias peças de armaduras e armas quebradas jaziam aos pés da Assembleia de Xenos. Gross recuperou o que restou de seus aliados mortos e os trouxe para cá. Eu vi tudo. Eu ouvi tudo. Eu vi o que as pessoas fizeram. Eu vi a morte de Ranier. Ele compartilhou um conjunto de cristais gêmeos com Ranier. Em uma reviravolta irônica, foi o óculo que Feus lidera que empurrou Gross para o alto, acendendo as chamas negras em seu coração. Depois de testemunhar em primeira mão os caçadores massacram seus amigos, nada poderia acalmar seu ódio fervente. Gross não estava sozinho. Ambas as facções de Xenos, Lido e Gross, estavam em pé de guerra. O lado de Gross via as pessoas em uma luz negativa para começar, mas os Xenos que se aliaram ao Lido também estavam fervendo. Os olhos de um grifo ardiam de raiva que o hipogrifo havia sido assassinado. Uma lamia chicoteava seu cabelo enquanto lamentava, jurando vingança. Um troll bateu no chão, os punhos cerrados com tanta força que o sangue escorreu entre os dedos quando os detritos encheram o ar. Um unicórnio, um silverback, uma águia carmesim, uma gazela de metal. A maioria dos Xenos cedeu à fúria que corria através deles. Além de Lido, os únicos Xenos capazes de pensar racionalmente eram os deprimidos e depravados duendes vermelhos, a sirene de boca fechada rei e um AL Mirage com as patas dianteiras apertadas sobre os olhos, lutando contra as lágrimas. Não precisamos da ajuda de Feus. Nem vamos permitir que alguém nos pare. Este é o nosso problema e vamos resolvê-lo. Tremendo de raiva, Gross alargou os olhos vermelhos de pedra, incapazes de chorar, enquanto uivava uma declaração verdadeiramente monstruosa. Vingança. Vingança por Ranier, Ord, Cliff Fo. Resgate nossos irmãos. Os moradores da superfície devem se arrepender neste dia. A gárgula rugiu. Os vizinhos Xenos juntaram-se, uivando de acordo. Vingança. 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 A sala tremeu quando mais vozes se juntaram, cheias de intensidade. Em meio a seus camaradas uivando sem consideração pelos aventureiros ou monstros próximos, Lido estremeceu. Suas mãos vermelhas escamosas se fecharam em punhos trêmulos. Mate todos. Assassino qualquer coisa e qualquer um que esteja no nosso caminho. Límpios. Se fizermos isso não seremos melhores que os que sequestraram Vini e Fia. Lido gritou entre as presas apertadas. À beira das lágrimas, o Lizardman forçou as palavras de sua garganta. As chamas em seu coração brilhavam tão intensamente quanto as facções de Gross. Havia apenas uma coisa permitindo que ele ficasse calmo o suficiente para ver a razão, seu anseio. Depois de tudo o que fizemos, tudo o que passamos, você vai jogar tudo fora. Você vai abandonar os sonhos de nossos companheiros caídos, para um dia ver a luz na superfície. Era seu desejo mais querido andar acima do solo, conviver pacificamente com a humanidade. Lido não podia deixar de lado esse poderoso desejo em seu coração. Este ideal lhe deu um senso de propósito e uma razão para viver. Ele implorou aos outros Xenos para ver como eles estavam prestes a passar por cima de uma linha que não deveria ser cruzada. Há pessoas como Belosh. Você já se esqueceu. Lido gritou o nome do garoto que havia apertado sua mão. Nem todos os aventureiros, nem todas as pessoas são ruins. Lido derramou seu coração e alma em cada palavra, mas não adiantou. Seus companheiros estavam longe demais. Sem hesitar, Gross imediatamente respondeu. Quantas vezes você precisa ser traído para entender? Ponto de exclamação, ponto de exclamação. Onde estão todas as pessoas que nos mostrarão bondade agora? Muitos Xenos tiveram a sorte de encontrar aventureiros misericordiosos antes de conhecer Bel. Lido e seu grupo sentiam esperança para o futuro toda vez que isso acontecia. No entanto, quando o empurrão veio para empurrar, todos eles ficaram do lado das raças de superfície. Eles abandonaram os Xenos ao seu destino. A verdade é que aquele garoto vai virar as costas para nós. Ele nos abandonará um dia. Pessoas e monstros não podem viver juntos em paz. Abra seus olhos, Lido. A gárgula não fez nenhum soco enquanto pedia ao homem lagarto que desistisse de seu sonho absurdo. Lido não teve resposta, oferecendo pouca resistência quando Gross o empurrou para o lado e chamou os Xenos para a ação. Nós vamos levar de volta nossos amigos, não importa o custo. O último desejo de Ranier não será em vão.
Gross abriu as asas cor de cinza e voou para fora do quarto. Respondendo ao rugido da gárgula, outros Xenos o seguiram. 30 e alguns monstros se uniram para realizar um objetivo singular comum. Não adianta, Lido. Nada pode pará-los agora. Como Lido caiu, atormentado por não conseguir parar seus aliados a tempo, Rei se aproximou e falou com ele. Ela colocou os dois braços alados contra o peito como se estivesse se abraçando, e foi tudo o que pôde fazer para evitar que seus ombros tremessem. Droga tudo! Ele olhou para a Sirene resistindo à sua raiva enquanto seu rosto se contorcia. Então ele olhou para cima, olhando para a paisagem da superfície que ele nunca tinha visto. Sinto muito, Fels Belushi. Sua fraca desculpa desapareceu na escuridão. O dado foi lançado. A única opção que restava era seguir em frente. Mesmo que as coisas nunca pudessem voltar a ser como eram, seus companheiros poderiam ser libertados no mínimo. A mente de Lido foi definida. Ao mesmo tempo, ele soltou sua mãe de raiva e deixou que eles lavassem seu coração. A emoção crua que ele manteve selada instantaneamente o consumiu. O Lizardman assumiu uma aura viciosa quando ele puxou a espada longa vertical e cimitarra a seus pés fora do chão. Rei, Let. Venha comigo. Nós seguimos Gross. Sim, entendido. Aruru, vai encontrar essa pessoa. O AL Mirage olhou para o rosto sem emoção de Lido, com olhos vermelhos redondos ao lado da Sirene e do Goblin de boné vermelho. Eles deveriam ter chegado à Vila Escondida agora. Explique a situação e traga-os. O monstro do coelho ficou quieto, mas assentiu com a cabeça, com as orelhas longas para frente. Com um rangido alto e agudo, o AL Mirage pulou no cão infernal que esperava ao lado dela. Ela montou suas costas como a de um cavalo, e o cão infernal foi embora. A jaqueta de batalha azul do coelho flutuou ao vento atrás dela. Vamos lá! Lido e seus aliados correram para alcançar Gross. A cauda espessa e serpenteante do Lizardman bateu de um lado para o outro enquanto ele ganhava velocidade. Os olhos vermelhos injetados em seu perfil já eram de um monstro. Falgar, eles estão aqui, a tripulação de Ikelos escondendo seus emblemas, que mostravam os chapéus e sandálias aladas do viajante. Um pequeno grupo de pessoas começou a seguir 3 homens. Arrastando os recém-chegados, eles se misturaram ao fluxo de aventureiros em Rivira. Como sempre, os cristais brilhavam no alto. A luz brilhava das formações rochosas em forma de mães em flor, indicando que era tarde no 18º andar. Aventureiros da classe alta entravam e saíam da pequena cidade construída no topo de uma ilha no centro de um grande lago. Muitos usaram este amálgama de hotéis, lojas e bares como base para viagens mais profundas na dungeon ou como um ponto de descanso no caminho para a superfície. Graças aos vários negócios da cidade, as negociações acaloradas entre comerciantes e residentes gananciosos não eram incomuns. Gritos furiosos formaram uma cacofonia com gargalhadas quando membros de 2 famílias rivais se encararam nas ruas. Uma briga eclodiu logo depois, mas ninguém bateu um olho em uma visão tão familiar na cidade dos bandidos. Boris. Sim? O que você está querendo? Não demorou muito para os moradores desta cidade cercada por pedras e cristais irregulares perceberem que algo fora do comum estava acontecendo. Os monstros parecem inquietos. Algo não está certo. Os aventureiros totalmente equipados se reuniram em um penhasco para uma melhor visão. Cada conjunto de olhos foi atraído para um único local em meio à floresta e às planícies do ponto seguro. No centro do chão, onde as raízes da árvore central levavam abaixo. Esses são. Agora que estou fora da dungeon, o céu está claro e azul como sempre. O sol está bem acima, então já deve estar perto do meio-dia. Estou a uma boa distância de uma rua principal. Lojas de todos os tipos alinham a estrada. Há uma multidão de pessoas em torno de uma loja de flores, gerenciada por várias jovens mulheres semi-humanas que não têm conexões com nenhuma família. Várias crianças da vizinhança estão com elas, sorrisos brilhantes em seus rostos enquanto olham para as plantas coloridas. Eu os assisto por alguns momentos antes de perceber que estou olhando. Por um momento, cercado por sons alegres e pacíficos da cidade, sinto que me perdi vagando por uma rua desconhecida. Apagando esses pensamentos da minha mente, passo por todas as lojas antes de parar. Desculpe. Para você, tomando seu tempo.
Está tudo bem, nós nos enfrentamos em um terreno baldio cercado por casas. É só a Izzy e eu. Durante nosso encontro casual na escadaria em espiral de Babel, eu a parei sabendo muito bem que ela estava a caminho da dungeon. Quanto ao porquê, eu não tinha certeza. Mas eu tenho perseguido ela por tanto tempo quanto meu ídolo, e eu senti que havia algo que eu precisava perguntar a ela. Minha mente não se acalma. A Is deve ter notado minha luta interna e sugerido que fôssemos para outro lugar. Deixando Babel, começamos a procurar um canto da cidade esparsamente povoado. Agora aqui estamos nós, cara a cara. Nossos olhos se encontram. Quanto tempo passou desde que nós dois estivemos sozinhos assim? Sua beleza poderia dar a qualquer elfo ou deusa uma corrida por seu dinheiro, e olhar para ela é o suficiente para fazer você esquecer que o tempo está se movendo. Seu rosto não mostra muita emoção, e eu não posso dizer o que ela está pensando, mas é como se seus olhos continuassem me puxando para dentro. Eu esqueço quase tudo, e até começo a pensar: se ao menos esse brilho dourado pudesse me manter sob seu feitiço, o que há de errado? A Is pergunta devagar. Suas palavras são pesadas com significado. É como se seus olhos dourados enxergassem através de mim. Como se ela estivesse perguntando: o que aconteceu? Por que você parece tão confuso? Meus pulmões se sentem apertados. Meu coração está batendo alto em meus ouvidos. Minha boca está secando. Finalmente, eu consegui cuspir. Ais, se os monstros tivessem uma razão para viver, tinham sentimentos como eu ou você, o que você faria? E agora eu disse isso. Se você conhecesse monstros que pudessem sorrir como pessoas, se preocupar com as coisas, derramar lágrimas como as pessoas, você ainda poderia sacar sua espada contra elas. Eu pergunto à espadachim que eu adoro. Ais fecha os lábios delicados. Mesmo que ela quase uma certamente não entenda por que eu fizesse essa pergunta, ela ainda está pensando em uma resposta sincera em vez de responder casualmente ou analisar a pergunta. O tempo passa. Uma brisa quente de verão passa entre nós. Nunca uma vez tirando os olhos de mim, Ais finalmente abre a boca para falar. Se monstros machucam alguém, não é isso. Ela para no meio da frase, balança a cabeça e depois me responde. Se alguém chorar por causa de um monstro, eu vou matar aquele monstro. Ponto de exclamação, ponto de exclamação. Meus ombros pulam depois de ouvir essas palavras. Não estou respirando. Ais declarou suas intenções sem qualquer hesitação. Mesmo que o monstro tivesse uma alma como um ser humano, ela o atacaria ali mesmo. A resposta do meu ídolo é brutal e brutal. Eu congelo. O sabre de Ais sem piedade rasgando Vini e os outros xenos. A imagem passa pelo fundo da minha mente. Estupefato, eu olho para ela focada, com uma imutável expressão. Na verdade, seus olhos estão me perguntando: você não faria? Está certo. Eu perdi alguém importante também. Gramps, uma pessoa insubstituível na minha vida, foi morto por um monstro. E eu lembro como chorei quando aconteceu. A razão pela qual eu não me tornei consumida pelo ódio e um desejo de vingar a morte dele é porque eu nunca realmente vi o corpo dele, que eu me senti tão solitário no momento que a raiva nunca teve a chance de se estabelecer. Eu estou paralisado, transpondo o limiar entre ideais e realidade, entre pessoas e monstros. Meu coração bate em um ritmo furioso sob o olhar de Ais. Então, quando começo a suar e reúno a coragem de falar, naquele mesmo instante, clang clang. Um toque estridente ecoa no céu. Ais e eu nos viramos e olhamos para cima. Os sinos que saem todos os dias ao meio-dia. Não. Aqueles sempre tocam do lado leste, mas este som é claramente do norte. Além disso, a intensidade do toques definitivamente não é normal. É como se o mensageiro estivesse angustiado. Essa direção, provavelmente sede da associação os sinos de alerta da cidade. O murmúrio de Ais envia um choque na minha espinha. Sim, agora eu lembro. Eu ouvi esses sinos dispararem não muito tempo atrás. Quando o exército Rakiano, quando Ares Família lançou um ataque a horário, eles tocaram o mesmo sino enorme acima do quartel-general da corporação. Um alarme usado apenas para anunciar um estado de emergência. Este é, com certeza, o sistema de alerta de horário. Eu prendo a respiração enquanto aquele tom ensurdecedor assalta meus tímpanos. Emergência. Emergência.
Atenção todas as famílias residentes em horário. A associação em breve emitirá uma missão. Como se confirmando meus medos, amplificadores de pedra mágica carregam uma voz da sede da corporação. Uma voz familiar de meio-elfo ecoa pelas ruas da cidade. Monstros equipados com armaduras e armas destruíram Rivira no 18º andar. Grandes números deles em movimento foram confirmados. Então vem o golpe de nocaute, esvaziando meus pulmões de ar. O clã está ordenando o desdobramento imediato de todos os aventureiros para exterminar. O quê? Você tem certeza? Entendido. Quando o mundo desaba em torno de mim, o locutor pausa em completo desnorteamento antes de continuar. Todos os cidadãos, incluindo aventureiros, estão proibidos de entrar na dungeon. O clã entrará em contato diretamente com famílias. Por favor, fique em suas respectivas casas. De novo, a urgência é palpável. O olhar intenso de Ais olha para o céu. Eu não posso dizer nada. Rivira, destruída. Monstros armados. Grandes números em movimento. Lido e os outros. Viene. Não pode ser. O que poderia? Uma onda de calor corre através de mim enquanto meus pensamentos giram descontroladamente, sem sucesso. Confusão e tumulto inundam cada canto do meu ser, e o suor escorre de mim. Os sinos de aviso ecoam interminavelmente pela cidade, enquanto minha visão se confunde. Nossas vidas cotidianas foram viradas de cabeça para baixo. A notícia agourenta cai como uma pedra e envia ondas para a cidade. O problema está prestes a cair em horário.